Bom, vamos então começar nossa configuração de Power BI abrindo esse arquivo aqui, Tutorial Power BI Direct Query Import. Esse é o tutorial que nós vamos seguir nessa aula. Antes dele, primeiro passo, olha, após instalar o Power BI. Então, vou fazer aqui a instalação com os senhores. No Google, nós vamos colocar Power BI Download. Assim como foi The Beaver Download, agora Power BI Download. Nós vamos aqui no primeiro, Download, Microsoft Power BI Desktop e baixar no Português Brasil. Nós estamos baixando aqui o Microsoft Power BI Desktop, ou seja, é a versão do Power BI que fica instalada na sua máquina e onde nós construímos os nossos relatórios. Existe a parte do Power BI que a gente chama de Power BI Service, que é o Power BI Online, que é onde eu configuro atualizações, onde eu publico os meus relatórios, onde eu compartilho com outras pessoas na internet, na rede. Então, nós vamos fazer o download aqui do Microsoft Power BI Desktop, versão Português Brasil. Está baixando aqui e daqui a pouco nós continuamos. Aqui, download feito, então vamos executar. Só clicar aqui no arquivo que baixou. Instalação, nós vamos escolher o Português Brasil, tá? Avançar. E proceder à instalação. Basicamente também próximo. Ok. Avançar, aceito, avançar, instalar. Outra coisa, mesmo que os senhores já tenham o Power BI na máquina, eu recomendo que façam isso porque ele é atualizado. O Power BI a gente atualiza ele instalando novamente. Então ele reconhece a versão antiga e sobrescreve com a versão nova. Então toda vez que for preciso atualizar, é só vir na página de download e procurar aqui e baixar. Aqui embaixo fala a versão. Essa versão mesmo, agora é dia 18, hoje é dia 18 de maio. Essa versão é do dia 5 de maio. E é a versão mais atualizada. Então deixa aqui acabar de instalar. Última tela então é essa. Desmarca essa parte aqui, tá? Nós não vamos iniciar o Microsoft Power BI Desktop agora. Tem mais uma coisinha para fazer e vamos concluir, ok? Voltando então para o tutorial, instalamos o Power BI e temos que fazer o download deste arquivo disponível neste link. Mesma coisa, clica aqui. É esse aqui, ó, microsoft.impaladbc.ini. Lado direito, baixar. Nós vamos fazer esse download. Aqui, se desbloqueado, só desbloquear. E concluído. Vou apertar aqui esse símbolo para mostrar na pasta, né, onde ele fez o download. Beleza, fez o download na pasta de downloads. Vamos ver o que o tutorial manda fazer. Baixei o arquivo. Colhe este arquivo na pasta indicada abaixo, ou na pasta correspondente na sua máquina. Eu vou abrir com os senhores ao invés de copiar isso aqui, porque pode ser que no computador dos senhores não seja C, seja D, e aí não dê certo, né? Então, para evitar isso, eu vou mostrar aos senhores exatamente onde que a gente tem que ir. Abrindo aqui o navegador, nós vamos no drive do Windows, o meu aqui é o C, arquivos de programas, Microsoft Power BI Desktop, bin, vamos achar aqui embaixo ODBC Drivers, Simba Impala ODBC Driver, essa é a pasta. Então, nós vamos abrir um outro navegador aqui, ó, o meu já está aberto aqui, do Impala ODBC, vou copiar e vou colar nesse endereço. Então, vamos conferir aqui. Bin ODBC Drivers, Simba Impala ODBC Driver. Como é que está no tutorial? Desktop, bin ODBC Drivers, Simba Impala ODBC Driver. Colei, ok.
Agora, nós vamos abrir o nosso Power BI, ok? Então, essa aqui é a parte de configuração. A gente tem que fazer essa configuração para acessar a BISP, senão ele não vai conseguir acessar, porque o banco é Cloudera Impala, né? Igual a gente fez no TheBeaver. Então, precisa de colocar esse arquivo e nós vamos abrir o Power BI e continuar lá a nossa configuração da BISP. Então, Power BI Desktop. Esse aqui é a página inicial do nosso Power BI. Para fazer login, a gente clica aqui em entrar e coloca aqui o e-mail e a senha. Nós não vamos fazer isso aqui agora, porque agora é só uma configuração inicial de conexão, ok? Então, relatório em branco. Clica aqui e vai abrir um relatório em branco. Vou fechar essas janelas. Fecha, fecha. Essa aqui é a tela do nosso Power BI. Vamos primeiro fazer uma configuração extra para deixar aí no visual mais moderno essa parte aqui, ó. Então, nós vamos em Arquivo, Opções e Configurações, Opções. Aqui em Opções, em Recursos de Visualização dentro de Global, Recursos de Visualização, nós vamos marcar alguns quadradinhos, tá? Vai ser essa aqui, Moldar Visual do Mapa, Interação no Objeto. Essas aqui. Então, interação no objeto e moldar visual no mapa. Dá OK, vai pedir para reiniciar. Então, nós vamos fechar e abrir de novo. Relatório em branco. Aqui já mudou, essa aqui é a versão que nós vamos usar nas aulas e no curso de Power BI também, quem tiver interesse de fazer depois, já fez. E nos nossos tutoriais, tá bom? Então, esse aqui é a tela inicial do nosso Power BI. A aula do Sargento Renan, ele vai entrar com mais detalhes na parte do Power Query, na parte das opções aqui, dos botões. Aqui nós vamos fazer primeiro a configuração do Power BI para acesso à BISP, ok? E nesse relatório em branco eu vou em obter dados, e vou usar o conector Impala, porque o nosso banco de dados da BISP é nessa construção, Impala aqui. O servidor, nós vamos usar o que está lá no tutorial para os senhores. Está tudo aqui, tá? Estou seguindo o tutorial exatamente, só que estou gravando para ficar mais didático. Então, vamos copiar aqui o servidor e colar aqui em cima. Aqui a gente tem que escolher se vai ser no modo importar ou no modo Direct Query. Qual que é a diferença básica dos dois? O Direct Query faz uma conexão direta à BISP. Então, o que eu disse sobre configurar gateway, sobre atualização, eu não preciso configurar essa atualização quando eu estou na conexão Direct Query, porque ela faz essa consulta toda vez que eu vou no meu painel, no meu dashboard, e clico F5 ou atualizar, ele vai novamente até a BISP, fazer uma requisição de dados e mostrar esses dados para mim, porque os dados estão lá na nuvem, estão lá no banco. O modo importar, eu faço uma cópia dos dados para a minha máquina. Sendo assim, o projeto pode ficar bem pesado, se forem uma quantidade de dados muito grande, porém, no carregamento dele na parte online, vai ficar um pouco mais fácil, porque eu não preciso ir toda hora lá na BISP para fazer uma consulta. Esses dados já estão armazenados no computador e no projeto. Então, tem essa questão também, porque se for dado muito grande, ou se for uma grande quantidade de dados, o projeto fica mais pesado. Porém, para a exibição online, talvez seja melhor, porque como os dados já estarão carregados, eles vão ser apresentados mais rápido. Já o Direct Query, por exemplo, quando eu tenho alguma operação em tempo real, ou no dia das eleições, vamos colocar como exemplo, que é um período específico do dia e eu preciso monitorar ali os crimes, eu posso conectar a uma tabela que a gente tem na BISP, que é uma tabela entre aspas, em tempo real, né? Toda vez que o usuário salva, enquanto está construindo o Redis, enquanto ele está redigindo o Redis, toda vez que ele clica em salvar, essa tabela é atualizada, por isso que nós falamos que ela é em tempo real. Então, eu consigo ter essa visão mais atual da base. Então, depende muito do seu projeto.
Aqui no CGA, nós temos poucos projetos que usam essa conexão direta à BISP. Geralmente, nós utilizamos a conexão ADBC, que é a que eu vou mostrar depois a prática para os senhores, aquela que a gente já consegue colocar o código SQL na hora de fazer a conexão. Aqui, se eu fosse optar por alguma das duas, seria no importar e não no Direct Query, porque a maioria dos nossos projetos eu não preciso de visualização em tempo real. E o Direct Query, quando a gente usa, ele demora um pouco mais. Às vezes você quer mostrar o seu painel para alguém, né? Ou para quem encomendou aquele painel, os dados vão demorar a carregar. Mas enfim, vamos lá. Primeiro no importar. Faço aqui a conexão. Vou escolher aqui uma tabela de exemplo, a tabela que a gente costuma usar mesmo, que é a TB ocorrência. Acho que ela está lá embaixo. Aqui. Clico no quadradinho, transformar dados. Esse aqui é o exemplo, né? Ele sempre pega uma amostra da tabela de 1000 linhas, para a gente conseguir visualizar aqui no Power BI. Aqui, quando eu estou no modo de importação, que é o import, eu consigo fazer várias transformações nessa tabela, além de filtros. A questão de Power BI mesmo, o aprofundado, como faz os projetos e tudo mais, os senhores vão ver na aula de Power BI. E também temos o curso de Power BI que nós ministramos aqui no CGA, né? Então, eu vou mostrar aqui para os senhores, mas não é para aprender Power BI. Nosso foco aqui é mostrar a conexão na BISP. Vou dar um exemplo aqui, vou filtrar somente as ocorrências fechadas. E vou filtrar aqui também só ocorrências que são HAT e BOS. E vou filtrar na coluna de data, hora, fato, somente ocorrências deste ano. Vou achar aqui a data, hora, fato. Data, hora, fato. Somente ocorrências deste ano. E aí eu consigo fazer algumas alterações aqui que eu não consigo fazer no modelo Direct Query. Essas operações aqui de filtro simples, eu posso fazer. Já as outras transformações aqui no Power Query, por exemplo, separar a hora da data, que é uma coisa muito comum nos projetos, porque eu preciso apenas da data daqui, não preciso da data-hora. Então, a gente vem aqui em adicionar coluna, data, somente data, e faço uma transformação nesses dados. Isso não é possível fazer no modo Direct Query. Apenas filtro simples que ele pode filtrar já e buscar esse filtro pronto lá na base online. Então, eu fiz só alguns filtrozinhos aqui, vou fechar e aplicar. Fechar e aplicar, a BISP, ela varia, tem um dia que ela está bem responsiva, tem dia que ela está um pouco mais devagar. Hoje até que está indo. Dados carregados, então, aparecem todos aqui. E aqui a gente consegue fazer o nosso projetinho, fazer o que a gente precisar fazer e publicar. E aí, na parte online, nós vamos precisar configurar a atualização periódica. E isso só será possível se nós tivermos o Gateway instalado, que está na outra aula. Tem uma aula só de configuração de Gateway. E esse aqui, para o import, o modelo do Gateway é o Gateway Enterprise, que vai estar lá na aula, tá, gente? Tranquilo. Então, o primeiro carregamento de dados já foi feito no modo import. Agora eu vou mostrar como é feito no modo do Direct Query. Vou voltar lá no meu Power Query, vou excluir essa conexão aqui, essa tabela, e vou fazer uma nova, tá? Então, nova fonte, mais, vamos procurar aqui por Impala, que é o conector da nossa base de dados. Colocar aqui o servidor e aqui eu vou escolher Direct Query, ok? Vou escolher a mesma tabela de ocorrências.
TB ocorrência, ok. Mesma tabela, tá vendo? Mesma coisa. Vou fazer a mesma transformação que eu tinha feito antes, vou pegar só ocorrências fechadas. Somente ocorrências fechadas. Somente RAT-BOS. E somente ocorrências deste ano. Na data, hora, fato. Então, data, hora, fato. Filtros de data, ano, este ano. Vou tentar aqui fazer, viu? Os filtros normais no Direct Query funcionam bem. Agora eu vou tentar fazer aquela mesma operação que nós fizemos de extrair somente a data dessa coluna. Olha o que acontece. Adicionar coluna, data, somente data. Quando eu faço isso, ele dá esse exemplo, essa mensagem de aviso. Esta etapa resulta em uma consulta que não tem suporte no modo Direct Query. E aqui você alterna todas para o modo de importação. Ou seja, ele disse, olha, essa operação que você quer fazer no Direct Query não dá. Se você quiser continuar com isso, vai ter que ser no modo de importação. Então, se eu realmente quero Direct Query, eu não vou fazer isso. Olha, sargento, então, como que eu faço se eu precisar somente da data? Aí eu vou ter que usar, lá no meu projeto, colunas calculadas, tabelas virtuais, medidas, DAX. Lá no meu relatório, eu posso fazer o que eu quiser. O Direct Query tem restrições aqui na parte de transformação de dados, tá? Então, vamos descarregar aqui, fiz os 3 filtros, vou fechar e aplicar e esperar carregar aqui as linhas. Carregou. E aqui a gente vê, ó, modo de armazenamento, Direct Query. Então, ele não está armazenando nada no computador, ele está fazendo uma conexão direta, uma consulta direta à base toda vez que eu preciso. E perceba que aqui, como a gente está no modo Direct Query, essa tabela não aparece aqui para nós aquele ícone de tabela. Ah, qual ícone? Não lembro. Vou mostrar aqui para os senhores. Vou criar uma tabela em branco aqui. Aqui. Agora eu tenho uma tabela que não é Direct Query, então aparece essa opção, modo de exibição de tabela. A tabela, as outras tabelas que são import, ou que são na mão, ou que são de outras fontes, eu consigo ver o conteúdo. Mas quando eu tento ver o conteúdo dessa tabela, eu não consigo, porque ela não está no modo de importação. Ou seja, eu não tenho dados armazenados dessa tabela aqui. Eu só tenho dessa tabela que eu consulto diretamente na minha base. Então, eu não tenho nada armazenado, eu não consigo ver nenhum tipo de amostra aqui. Se eu quiser ver a amostra dos dados, eu sempre tenho que voltar para o Power Query, para transformar dados, e ver os dados a partir daqui. As colunas que eu tenho, tipo de dado de cada coluna, tudo a partir daqui. E no modo de relacionamento também, as tabelas que são Direct Query, elas ficam com essa linha colorida em cima, para mostrar que elas não estão no modo de importação, não estão no projeto, elas estão no modo Direct Query. Eu separei aqui um projetinho que eu fiz de teste para mostrar aos senhores sobre essa tabela. Isso daqui são as quantidades de RAT-BOS registrados por dia. Perceba que hoje, até esse horário, agora são 14 horas e 24 minutos, foram 1.619 registros de RAT-BOS hoje. Vou dar um F5 aqui na página, esperar atualizar o projeto. E aí, quando eu dei o F5, ele está indo agora, né, lá na BISP, fazendo essa consulta para trazer esses dados para nós. Então, por isso que pode ser que demore um pouquinho o carregamento dos dados, quando a gente usa o modelo de Direct Query. Mas agora que estava 1.619, já atualizou para 1.750. Talvez se eu der aqui um F5 novamente, talvez tenha entrado mais algum RAT e ele venha atualizar de novo. Vamos ver se funcionou. Se tem algum que entrou agora. De 1.750 foi para 1.752. Então, eu não preciso configurar a atualização periódica. E lá no Power BI, se a sua conta for Pro, né, ela permite até 48 atualizações por dia, ou seja, atualizações de meia em meia hora. Então, se o projeto está no modo de importação, ou está no modo de ODBC, que é o que a gente usa o conector ODBC com o script SQL, ele vai atualizar no máximo de meia em meia hora, ou quando eu for lá manualmente e apertar o atualizar. Aqui no Direct Query não, toda vez que eu dou o F5, já atualiza automaticamente os meus valores, porque ele faz uma consulta instantânea na BISP, ou na nossa base, né, se tiver um outro banco de dados,
faz a consulta lá e já traz os dados. Então, aqui já foi para 1756. Só esses 2 minutinhos que a gente esperou. Então, esses são os 2 modelos de conexão direta à BISP, utilizando o conector Impala, tá? Próximo, depois nós vamos fazer a conexão no modo ODBC.